Vamos lá, vamos começar com a cabeça da cobra. Irã. Você acha que estamos perto de testemunhar o colapso do regime iraniano? Eu realmente não sei, mas também não vejo a Guarda Revolucionária Islâmica, o Ayatollah e a ideologia deles simplesmente desaparecendo de repente. E eu não vejo como realmente derrubá-los sem criar tanto caos e derramamento de sangue. Então, é muito difícil para mim dizer neste momento. Entendo. Você não aconselha Israel a entrar nessa batalha agora. Aconselho Israel a lutar e se defender, mas de maneira inteligente, e Israel tem os meios para isso. Israel tem o serviço de inteligência mais poderoso do mundo. Eles conhecem muito bem os mulás e podem mantê-los paralisados, se necessário, pelo tempo que for preciso. Nunca permita que eles adquiram armas de destruição em massa ou capacidade de lançamento de mísseis balísticos. Ou seja, eu incentivo fortemente o Estado de Israel a continuar fazendo esse trabalho. Já está em guerra há muito tempo, seja uma guerra fria ou uma guerra quente. Israel liderou o caminho. Mas o quê? Eu não quero ver Israel se envolvendo em tentativas de mudar o objetivo de uma guerra motivada por segurança para uma guerra motivada por mudança de regime que interessa às superpotências. Eu não acho que essa seja a luta de Israel no momento e espero que qualquer decisão que eles tomem não traga consequências. Por que você acha que Trump decidiu interromper o ataque especulado contra o Irã? A preparação para a guerra contra o Irã, eu acho, foi antes dos protestos acontecerem. Eu acho que os Estados Unidos estavam preparando um ataque surpresa. Os protestos ocorreram, mas não creio que tenham ajudado o NSS, pois os Estados Unidos ainda não estavam prontos. Lembre-se, eles tinham acabado de sair da Venezuela, literalmente, e acho que estavam lidando com cada um deles. Então, o plano deles contra o Irã não estava no momento certo quando os protestos estavam acontecendo. Mas os protestos deram ao Trump a justificativa moral para ele ir e lutar contra os mulás, porque ele anunciou que o motivo era que eles estavam matando os manifestantes civis. Mas na realidade e na verdade, não é isso que Trump está fazendo. Trump está atrás do petróleo e dos recursos naturais do Irã. E eu acho que é uma aposta muito grande, acho que é muito perigosa. E isso está nos trazendo de volta a situações semelhantes no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, no Iêmen e na Síria. E a situação do meu Irã é muito delicada, uma situação muito perigosa. É um campo minado, isso não é a Groenlândia, onde a extração de minerais naturais é muito fácil e tranquila. É um campo minado que pode levar ao colapso da sociedade. Uma guerra civil e consequências com as quais talvez tenhamos que lidar pelos próximos 10 ou 20 anos. E daí? Eu não gosto disso. Me envolver em uma guerra motivada por líderes mundiais gananciosos que estão atrás do petróleo, atrás dos recursos naturais. O tipo de luta em que eu me permito envolver é uma luta justa, que não vai apostar com a vida de 90 milhões de seres humanos. Isso é um problema porque eu acho que a menor das preocupações do Trump, a menor das preocupações dele, são as pessoas do Irã. E eu não quero que esse cenário se repita por causa de ideias mirabolantes sobre derrubar uma ditadura para libertar o povo. Não, não se trata de libertar o povo, se trata de libertar o petróleo. Essa é a verdadeira intenção de uma liderança assim, e isso não é motivado só por isso. O petróleo iraniano pertence ao povo iraniano e somente ao povo iraniano. É direito deles decidir o que fazer com ele. E até agora, eles não têm poder para derrubar o Ayatollah. Precisamos perguntar por que eles não têm poder sobre o Ayatollah. Talvez porque ele tenha apoio suficiente? E se ele tem apoio suficiente e uma base real que está conectada a ele ideologicamente? Então precisamos ficar muito preocupados antes de começarmos a armar o povo e empurrar o povo para confrontos. Porque isso vai acabar muito pior do que na Síria. E centenas de milhares de pessoas, possivelmente milhões de pessoas, vão morrer. Então, mentir e dizer que nosso povo iraniano, enquanto na realidade estamos apostando com a vida deles para controlar o petróleo, acho que isso é enganar. É desonesto e as consequências de algo assim vão ser mortais. Agora vamos falar sobre o Hamas. O governo dos Estados Unidos está anunciando a transição para a chamada segunda fase em Gaza e até mesmo para o chamado Conselho de Paz.
Qual é a sua opinião sobre isso? Desmilitarizar e desradicalizar o Hamas e Gaza os palestinos em geral? Porque não é só o Hamas. Existem muitas outras milícias. Essa tem sido a condição para o plano de paz do Trump, então agora tentar contornar isso não é legal. Eu quero ver o Hamas totalmente desarmado e Gaza completamente desradicalizada antes de me envolver em tarefas para construir Gaza ou reconstruir Gaza ou qualquer coisa desse tipo. E até agora eles não cumpriram isso. Então, o que esses caras estão fazendo, eu não entendo. Eu não sei quais são as motivações deles, não sei por que eles estão vindo para Gaza, não sei o que eles querem fazer em Gaza, e eu realmente não me importo com os planos deles. Por que que eu deveria me importar com isso? Eu não quero mais repetição desse cenário onde grupos terroristas, sejam comunistas, jihadistas, não importa, quem vai aparecer para sequestrar e usar civis como arma no futuro para ganho político e financeiro? Chega desse teatro, eu não gosto disso e não queremos repetir. Então agora os grandes jogadores vêm e fazem o que quiserem, tudo o que podem. Nulé é belcou ou doutrinação odiosa e para a vitimização. E agora eles querem ignorar tudo isso. Eu não sei como eles vão conseguir trazer paz para a região que eles chamam de Conselho da Paz. Isso é uma piada. Essas pessoas não estão buscando a paz, elas não estão buscando a paz que se encontra na verdade. Por isso quero que o Estado de Israel seja muito cuidadoso ao lidar com esses aliados. Eu entendo que podemos estar lutando contra o mesmo inimigo, mas tenho certeza de que não estamos lutando pelo mesmo propósito. E precisamos ter muito cuidado para não lidar com as consequências de tal ambição política e desejo desenfreado por poder. E agora, como árabe, você acha que é realmente possível pensar que o Hamas e o Hezbollah podem ser desarmados? Bem, existem duas opções, desarmar ou morrer. Não é difícil de entender, O que você acha que eles farão? é a escolha deles. Foi escolha deles o que fizeram em 7 de outubro, o que fizeram por Gaza, o que vem fazendo em toda a região. Esse tipo de selvagens, esse tipo de bárbaros, perderam o direito de existir há muito tempo. A única maneira de lidar com eles é pela força, pela arma. Negociar com eles neste momento é validá-los, legitimá-los e provar que a estratégia deles de atacar civis, de usar civis como arma, é uma experiência bem-sucedida. É por isso que eu não gosto de todo esse plano. E se eles continuarem ignorando esse problema e jogando esse grande jogo, mais cedo ou mais tarde vão acordar para enfrentar essa realidade. A condição é desarmar essas milícias, mandá-las para o exílio ou até mesmo mandá-las para o inferno. Quem se importa? Não existe meio termo nem todas essas soluções paliativas. Isso pode significar que teremos que lidar com esse problema daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando esses políticos já terão ido embora há muito tempo. Então temos que ter muito cuidado e, na verdade, já lidamos com as falhas dos políticos há um século inteiro, desde que eles apareceram. Eles tomam essas decisões e as gerações seguintes têm que assumir a responsabilidade pelo mau julgamento, más escolhas, ganância, ambição deles. Chega disso. Se você fosse a primeira-ministra agora, o que faria com Gaza? Eu não sei o quê. O primeiro-ministro, que tipo de força ele tem? Quanto ele precisa ceder? E graças a Deus que eu não sou o primeiro-ministro, porque, veja, eu não vou ceder. Vai ser como quebrar os ossos a cada passo. Eu não sou político, sou um pensador livre, e é assim que eu vejo as coisas. Isso não é assunto do Trump em Gaza, não é assunto da Turquia ou do Catar. Eu quero que eles estejam completamente fora do quadro, e quero que Israel faça tudo o que puder para garantir que a ameaça seja eliminada completamente. E as milícias palestinas nunca mais terão capacidade de atacar Israel. Nunca mais. E nunca mais terão capacidade de usar seus civis como armas em qualquer guerra futura. É aí que eu vou ficar satisfeito. Mas o que eu quero fazer com idiotas vindo de fora, querendo decidir o futuro da região do mesmo jeito? Eu não quero interferir nos assuntos do Irã. Eu não quero que ninguém de fora venha interferir no futuro de Gaza e no futuro do Estado de Israel. Você sugeriu que os árabes israelenses são uma quinta coluna para o Estado judeu. Por que você tem essa opinião? O que você acha que deveria ser feito com os árabes israelenses?
Eu diria que a grande maioria dos árabes israelenses não tem lealdade ao Estado de Israel. Nem todo mundo no Estado de Israel é realmente uma quinta coluna. Alguns deles servem no exército, é uma minoria muito pequena. Alguns servem na inteligência, uma minoria muito pequena, apenas um punhado de pessoas. É decepcionante ver 2 milhões de pessoas. Qual sua contribuição para o Estado onde vive? Exceto apenas a barbárie uns contra os outros, matando centenas de pessoas todos os anos, assassinatos e homicídios por honra, armas ilegais e fraude fiscal. Por que todo esse caos? Eu não vejo essa comunidade funcionando dentro do tecido da sociedade. E é por isso que eu os vejo como uma ameaça existencial de verdade, porque eles não conseguem se integrar. E para construir pontes de entendimento e servir à democracia em que vivem, e para valorizar, mostrar gratidão e contribuir de alguma forma. Em vez disso, o que eles estão fazendo é acumular armas. Os árabes israelenses têm mais de 400 mil armas ilegais. Por quê? Para que querem essas armas? Armas ilegais são um problema para mim. Muitos se identificam como palestinos, mas o que significa ser palestino? Você é israelense, sua nacionalidade é israelense, sua cidadania é israelense, sua lealdade é com Israel. No entanto, seus membros do Knesset se identificam como palestinos e fazem você acreditar que você ou seu Knesset representam isso, então você ainda se identifica como palestino. Uma ideologia palestina é inimiga do Estado de Israel, é uma entidade colonial, é uma ameaça existencial ao Estado de Israel. Mesmo assim, você ainda se diz palestino, então tem um problema com você. Precisa escolher, é palestino ou israelense? A escolha é deles. O que você acha da situação de Israel hoje? Está melhor ou pior do que antes de 7 de outubro, ganhou ou perdeu a guerra? Bem, a situação ainda é difícil e temos alguns desafios. Existem tantos representantes inimigos dentro das fronteiras do Estado de Israel, seja nas milícias da Judéia e Samaria, seja na autoridade. O Hamas ainda está armado, as forças globais pressionam Israel e as comunidades árabes, a comunidade dentro do Estado de Israel. Israel sem lealdade total ao Estado de Israel. Então, os desafios ainda existem. Agora temos o desafio iraniano, e não sabemos como os líderes mundiais vão lidar com a crise iraniana. Então, há muitas coisas a serem consideradas e sempre esperamos que as coisas melhorem. Todos os indícios apontam que as coisas estão caminhando para mais desafios e mais escalada.